Bom dia, Alberto Buano, da UPM Maputo, Faculdade de Ciências Naturais e Matemática, membro integrante do projeto T-Bot, um projeto que é desenvolvido conjuntamente pela Universidade Pedagógica de Maputo, duas universidades finlandesas e a Universidade ISET One World. Eu vou falar de alguns assuntos específicos do projeto T-Bot. Eu, enquanto investigador convidado deste projeto desde o início do projeto, integro especificamente o Output 4, que é o STEM. Então, eu gostaria de partilhar algumas experiências, alguns acontecimentos que eu acho que vale a pena partilhar desde que o projeto iniciou. Importa referir que a questão do STEM é uma questão mundialmente debatida, é uma questão universal e também uma questão muito importante para a vida das universidades, especificamente para a área de Ciências Naturais e Matemática. Portanto, talvez é importante dizer o que significa STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Tal como nós sabemos, em Moçambique, os estudos mostram que a maior parte das crianças tendem a abandonar a área de Ciências Naturais e aposta em área de ciências sociais. Então, o STEM é uma forma de tentar ensinar as ciências naturais de forma integrada e isso tem os seus benefícios, mas também tem grandes desafios. Por exemplo, de acordo com alguns estudos muito preliminares que nós fizemos no âmbito deste projeto de hipótese, pelo menos até agora, os resultados muito preliminares de entrevista, de conversas com professores e alunos nas escolas já mostram que algumas crianças não gostam das ciências. E não gostam das ciências por quê? Porque acham que as ciências são baseadas só em cálculos, as coisas que eles fazem não têm um significado no seu dia a dia. Mas quando perguntamos professores o que é que há em termos de desafios, em termos de responsabilidades para o ensino de STEM nas escolas, uma das grandes dificuldades que eles apontam é a questão da falta de laboratórios. Como eu disse, o STEM é um modelo de ensino integrado das ciências e ensinar ciências em qualquer canto do mundo requer laboratório. Esse laboratório pode ser um laboratório vivo, um laboratório virtual, um laboratório fora de sala ou dentro de quatro paredes, mas ele tem que existir. Então, esta falta de laboratório, eles apontam como uma grande limitante para a execução em pleno do STEM. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão da própria carga horária atribuída às ciências naturais, a nível das escolas. Como se sabe, as disciplinas de ciências, química, física e biologia têm, a nível do primeiro ciclo, 2 horas só por aula. E este tempo, segundo eles, é muito pouco para fazerem experiências, terem mais criatividade, levar os alunos para verem as coisas na realidade. Então acabam dando as aulas de forma teórica, exatamente porque não há condições, tanto laboratoriais, até mesmo infraestruturais. Vamos lá. As salas andam superlotadas, ou seja, por exemplo, algumas turmas, tu encontras 60, 70 alunos. Isso é muito difícil colocar esses alunos a trabalhar em grupos para realizar experiências. Esta seria mais ou menos algumas coisas que nós apanhamos nas escolas em relação à realidade do STEM, os desafios, as dificuldades que os professores têm para a implementação do STEM, apesar deles reconhecerem a importância deste modelo de ensino. Por outro lado, nós já desenvolvemos tantas atividades, para além desta aí das escolas, nós desenvolvemos os instrumentos de recolha de dados para diferentes níveis de subsistema de ensino. Também desenhamos os planos de trabalho específicos no âmbito deste projeto. Desenhamos algumas metodologias que iremos utilizar para potenciar os professores em como então, tendo em conta os desafios, a falta dos laboratórios, as turmas superlotadas, como é que eles, tendo em conta essa realidade, podem mesmo assim colocar ou efetivar o ensino de STEM. Porque o que se quer como fim último deste projeto é que os professores sejam capacitados, independentemente da realidade, em como melhor ensinar STEM e fazer com que os alunos gostem da área de STEM, porque nós sabemos que é o pilar do desenvolvimento. Obrigado.